O Banco Central alertou o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, sobre medidas prudenciais preventivas, um ano antes da liquidação. Segundo a comentarista da CBN e colunista do jornal Globo, Malu Gaspar, o Banco Central detectou dificuldades do Master em captar recursos e honrar compromissos ainda em 2024. A informação está no parecer sigiloso da equipe de auditores do Tribunal de Contas da União, que analisou os dados enviados pela autoridade monetária. De acordo com os técnicos do TCU, os alertas ao Master sobre a possibilidade de aplicar sanções por falta de liquidez do banco começaram em novembro de 2024 e se repetiram até setembro de 2025. Segundo o próprio relatório, a essa altura já fazia mais de 5 meses que o Master não realizava depósitos compulsórios ao Banco Central. Ontem, a Justiça dos Estados Unidos reconheceu o processo de liquidação do Banco Master e bloqueou os ativos da instituição no país. A decisão foi tomada pelo juiz Scott Grossman, do Tribunal de Falências da Flórida. O pedido de reconhecimento da liquidação tinha sido apresentado por Eduardo Félix Bianchini, dono da EFB Regimes Especiais de Empresas. Ele foi nomeado pelo Banco Central para administrar os bens e direitos do Master e organizar a lista de credores, o que inclui os bens ou dívidas do banco nos Estados Unidos. Com a decisão, os ativos do Banco Master nos Estados Unidos não poderão ser movimentados, executados ou transferidos sem autorização da Justiça americana. O juiz indeferiu todos os pedidos do banqueiro Daniel Vorcaro. Ele alegava que o reconhecimento da liquidação decretada no Brasil pelo Banco Central era prematuro e poderia ser revertido. A petição citava os recentes e controversos despachos do ministro Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União, que questionavam a decisão do Banco Central. Para o professor de economia da UNB, César Bergo, a liquidação do Master é irreversível. Existe uma diferença grande entre o judiciário americano e o judiciário brasileiro. Lá você tem uma situação que o fato em si, ele pode ensejar uma decisão de um juiz com relação a um caso específico na justiça. E parece que esse é o caso que o Banco Master, no caso aí o seu dono, né, o seu controlador, está querendo de alguma forma levar adiante junto à justiça americana, para tentar de alguma forma tirar algum tipo de proveito ou vantagem perante a justiça americana, o que eu acredito não vai ser levado em conta pelo judiciário norte-americano. Antes da decisão da justiça americana, o ministro do TCU, Jonathan de Jesus, suspendeu formalmente a inspeção presencial no Banco Central. 6h10. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a Polícia Federal encontrou no celular do banqueiro Daniel Vorcaro indícios de que ele ordenou a campanha virtual em massa de influenciadores contra o Banco Central. O aparelho foi apreendido em 17 de novembro, quando Vorcaro foi preso na Operação Compliance, um dia antes da liquidação do banco. Perto da virada do ano, perfis de direita, que normalmente só falam de celebridades, lançaram suspeitas nas redes sociais sobre o processo de liquidação do Master. O banco vinha operando sem liquidez e estava no centro de uma fraude de 12 bilhões de reais. Os contratos com influenciadores previam remuneração de até 2 milhões de reais por 3 meses de trabalho, com 8 postagens mensais. Conforme o documento enviado aos influenciadores, o esquema levava o nome de Projeto DV, as iniciais de Daniel Vorcaro. Os contratos previam cláusulas de sigilo absoluto com multa de 800 mil reais para evitar o vazamento e manter a aparência de um movimento orgânico contra o Banco Central. No ataque coordenado, muitos influenciadores citavam justamente a decisão do TCU para questionar a liquidação do banco de Daniel Vorcaro. A novidade agora, né, é que o TCU deu 72 horas para o Banco Central explicar por que liquidou, né? Por que acabou com o Banco Master tão rápido assim. Não é o processo padrão e é o que eles não deveriam ter feito. O fato do TCU questionar eu acho muito mais coerente nesse ponto. Não se questiona o Banco Central. Afinal, o Banco Central é 100% técnico, ético. Você acredita nisso mesmo? Bastou uma pergunta do Tribunal de Contas da União: por que o Banco Master foi liquidado tão rápido e o sistema colapsou? Banco Master, o que o TCU está questionando? O despacho aponta indícios de precipitação e pergunta por que agir tão rápido, sem antes tentar medidas menos drásticas. E se o Banco Master reabrir, a reviravolta que ninguém esperava? E se as instituições responsáveis por julgar o caso entender que houve abuso de poder regulatório, o ato de liquidação do Banco Master pode sim ser anulado.